Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Pablo Jamilk em mais um episódio da série Minha Biblioteca. Vídeo toda sexta-feira em que eu trago uma recomendação de obra literária para os senhores. Bem, o vídeo de hoje é de uma obra que é muito importante para mim, um dos melhores romances que eu já li na minha vida, de longe, assim, disparadamente um dos melhores, do José Lins do Rego. Eu sou um grande fã desse autor, José Lins do Rego, tá? E tá aqui a obra, vou aqui ó, até parar para poder fazer o frame da hora. É essa obra aqui, Fogo Morto. Fogo Morto é uma obra que costuma aparecer em vestibulares, tá? Vamos falar rapidamente sobre esta obra para que você entenda o porquê de eu gostar tanto dela e qual a importância dessa obra para a literatura. Nós estamos falando de um autor que trabalhou com a representação da literatura do ciclo da cana-de-açúcar. Se você analisar todo o fazer literário do José Lins do Rego, você vai perceber que ele escreveu tudo aquilo que ocorreu no Nordeste ao longo do ciclo da cana-de-açúcar, que foi um episódio da história brasileira em que nós tivemos grandes latifúndios de cana-de-açúcar, grandes engenhos de cana-de-açúcar e fortunas que foram construídas por causa do processamento do açúcar nesses locais, né? Nesses engenhos, nessa cultura do engenho da cana-de-açúcar. Nós temos aqui uma obra que encerra o ciclo da cana-de-açúcar. Se você for pegar toda a formação, todo o ciclo da cana-de-açúcar, o José Lins do Rego inicia com O Menino de Engenho, que é uma obra quase que autobiográfica, certo? Em que ele conta a sua infância. Você tem Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, que são obras que vão passando por essa história, que é a história, né, do ciclo da cana-de-açúcar. Então, a estruturação do ciclo da cana-de-açúcar. Você tem lá depois Usina, né, que é outra obra do José Lins do Rego. E aí você tem, para encerrar o ciclo da cana-de-açúcar, o Fogo Morto. Como assim, Pablo, encerrar o ciclo da cana-de-açúcar? Ele vai trazer a narrativa e dentro da ficção ele vai recortar uma parte da história brasileira e vai mostrar como era a vida no Brasil do engenho, como é que essas fortunas se fizeram, como é que o povo se organizava, como a economia funcionava por causa da cana-de-açúcar. Quando você pega Fogo Morto, você tem uma obra que é dividida em 3 partes. A primeira parte do mestre Zé Amaro, a segunda parte que você tem o engenho do seu Lula de Holanda, e aí você tem a terceira parte que é o Capitão Vitorino. Essas partes aparentemente contam histórias separadas, mas separadas em relação ao protagonismo, né? O protagonista de cada parte é diferente, mas que se unem por causa do pano de fundo. O pano de fundo é o engenho, certo? É a região do engenho onde se passa a narrativa. Cada parte, certo? Cada parte é responsável por fotografar um cenário do final do ciclo da cana-de-açúcar. Então, você tem aqui a primeira parte do mestre José Amaro, né? Vamos pensar aqui, numa das primeiras partes, você começa lá você começa lendo, aliás, a primeira parte da obra. Ali eu vou até pegar os primeiros capítulos, tá aqui ó, Fogo Morto, certo? E primeira parte, o mestre José Amaro. Daí, cara, eu vou ler um trechinho para você, só para você sentir como é que é a linguagem. Bom dia, mestre Zé, foi dizendo o pintor Laurentino a um velho de aparência doentia, de olhos amarelos, de barba crescida. Está de passagem, Laurentino? Vou ao Santa Rosa. O coronel mandou me chamar para um serviço de pintura na Casa Grande. Vai casar filha. O mestre José Amaro, celeiro dos velhos tempos, trabalhava na porta de casa, com a fresca da manhã de maio agitando as folhas da pitombeira que sombreava a sua casa de taipa, de telhado sujo. Lá para dentro estava a família. Sentia-se o cheiro de panela no fogo, o chiado do toicinho,
no braseiro que enchia a sala de fumaça. Vai trabalhar para o velho José Paulino? É bom homem, mas eu lhe digo, estas mãos que o senhor vê nunca cortaram sola para ele. Tem a sua riqueza e fique com ela. Não sou criado de ninguém. Gritou comigo? Não vai. Grita, mas é bom homem, mestre Zé. Eu sei, a bondade dele não me enche a barriga. Bem, nós temos aqui a história do Santa Fé, certo? A história do engenho de Santa Fé, que é o engenho que vai morrer nessa obra. E aí você vai acompanhar o processo do falecimento. O mestre José Amaro é um homem que representa aquela economia, eu vou dizer como a economia local, né? Aquela pessoa que vive na fronteira do engenho, e ele depende de tudo aquilo que é movimentado, né, pelo engenho. Quando o engenho se vai, ele não tem outra coisa para fazer. Ele é celeiro, filho de celeiro, neto de celeiro, ele faz calçado, ele faz cela, ele bate couro, e é um homem que vai representar toda a amargura da obra. Não é à toa que o nome dele é José Amaro. Amaro vem de amargo, certo? Tem essa associação. E ele é um homem amargo. A narrativa toda da primeira parte você sente o amargor. Esse amargor também é representado pelo gosto de couro que ele tem na boca quando ele está batendo cela. A vida dele é um amargor. Ele odeia a filha, ele odeia a esposa, ele odeia a família toda, ele odeia as pessoas. Ele é um misantropo, certo? E ele culpa o Lula de Holanda pela falência do engenho, certo? Ele diz que em outros tempos, aí sim havia o porquê continuar lá. Agora não havia mais. Nessa primeira parte, você tem o retrato daquela pessoa que é uma pessoa miserenta e que reclama. Esse é o mestre José Amaro. E tem um destino terrível, né? Ele acaba tendo um destino terrível dentro da obra. A obra é fantástica. E essa primeira parte, você sente quando você está lendo que demora a passar. Isso era de propósito, porque é para você sentir a angústia desse personagem, cuja vida está ali, ó, parada, não vai para frente. Isso era a intenção do José Lins do Rego quando escreveu. Você tem depois a história do engenho do seu Lula, né, que mostra como o engenho passado de pai para filho fraquejou quando pegou alguém que não conseguia olhar o negócio e acabou falindo por causa da vinda da indústria, né, da usina do processamento da cana-de-açúcar, pela modernização. Então mostra alguém que parou no tempo. Aliás, o retrato é apenas de pessoas que pararam no tempo. Quando você tem a parte do Capitão Vitorino, você tem aquele personagem caricato, ele é como se fosse uma espécie de Dom Quixote às avessas, as crianças tiram sarro dele, ele não tem nada de nobre, ele é chamado de Vitorino Paparrabo, como se fosse paparrabo de animais. E você tem o encerramento da obra, né, no terceiro capítulo. São 3 capítulos extremamente arrastados, muito misticismo, um misticismo que povoava a região, uma linguagem muito própria desse regionalismo também, e nós estamos pensando aqui numa fotografia regional de um passado histórico que foi o passado brasileiro dessa época. O nome da obra se explica pela expressão que se utiliza quando um engenho para de funcionar, que é uma das passagens mais tristes da obra, talvez seja a passagem mais triste. Eu vou ler para você. É assim que termina a última fala do livro, mas o livro não se encerra aqui. Você precisa ler essa obra. Eu vou ler para você. Agora viam o bueiro do Santa Fé. Um galho de jitirana subia por ele. Flores azuis cobriam-lhe a boca suja. E o Santa Fé, quando bota, passarinho? Isso é o capitão conversando com o passarinho. Capitão, não bota mais. Está de fogo morto. Ele quis dizer que o engenho faliu, que ele não queima mais. Ele não bota mais, não bota fogo, né? E isso significa que o engenho degringolou. Ele acabou, basicamente. E a vida de todo mundo que dependia do engenho também acabou. Também estava destinada a essa amargura, a essa tristeza. Essa é uma obra fantástica, você leva um tempo para ler, para processar essa linguagem, mas é um livro fantástico. É um dos melhores livros, um dos melhores romances
brasileiros, né? Fogo Morto. Não é à toa que cai no vestibular. Só que o cara que está ali na época de fazer vestibular, ele não consegue ainda processar tudo isso, sabe? Então por isso que dá um pouquinho mais de trabalho, mas insista, a obra é fascinante, cara. E pô, eu adoro ler essas obras, eu até gosto de ler para vocês esses trechos das obras. Gente, vamos lá. Encerrado o vídeo, vou pedir um favor para vocês, eu preciso da ajuda de vocês. Eu tenho mais 3 canais novos dentro do YouTube, um de redação, que é o IRA, o Instituto de Redação e Atualidades. Eu vou deixar o link aqui para você poder fazer a sua inscrição lá. Por favor, faça a sua inscrição. Lá eu dou dicas de redação, discuto temas, trago assuntos sobre redação, estrutura de redação. Eu tenho o canal Blindando Mentes, que é o meu canal que fala sobre motivação para o estudo, motivação para a vida, sempre uma palavra de superação. Também faça a sua inscrição nele. E tem o meu canal Poemas do Jamilk, o canal em que eu declamo os poemas que eu componho. Por gentileza, cliquem logo abaixo e façam suas inscrições. Lembrando que este vídeo é o vídeo que vem toda sexta-feira, tá? É o vídeo Minha Biblioteca, em que eu falo sobre uma das obras que eu tenho na minha biblioteca, uma das obras marcantes para a minha vida. Um grande abraço, leia, porque a leitura transforma o homem, a literatura humaniza o homem, certo? Um grande abraço, até a próxima. Força, guerreiros!